5 estratégias para você triplicar as suas reservas. Você que sempre fica se perguntando como é que eu aumento minha ocupação, como é que eu faço para vender mais, como é que eu aumento a minha lucratividade, a live de hoje vai endereçada para você. Então, mais uma vez eu peço, pegue papel, pegue a caneta, porque as minhas aulas, né, as minhas lives são umas aulas, literalmente são aulas. Então, peço que você aqui pegue seu papel e sua caneta. E aproveitando o recadinho, né, peço também que você que está me assistindo no YouTube, ou Facebook, ou Instagram, obviamente, deixe seu like no vídeo, tá? Então você que está me vendo no YouTube aqui, ó, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Por quê? Porque é importante que você ative as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu entrar online ou eu postar um novo conteúdo. E você que me assiste no Instagram, desce o dedinho aqui no coração e aqui do lado aqui tem um aviãozinho, sabe? Tem um aviãozinho aqui, feito um avião de papel aqui no cantinho direito. Clica lá, seleciona 2 amigos, e convida aqui para a live, fala assim, cara, vem assistir o Lagreca, que o Lagreca vai ensinar 5 estratégias para triplicar reservas. Não é conversa mole, é conteúdo. Tô falando a verdade. Pega o papel, pega a caneta, porque eu sei que tu não vai querer assistir essa live de novo. Tu não vai fazer retrabalho, né? Ou seja, tempo é dinheiro. Então pega o papel e a caneta e não vá por mim. Você não vai dar viagem perdida. Pega o papel que a gente vai começar, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Qual que é o grande desejo? Qual que é o grande desejo de todo gestor? Qual o grande desejo? O grande desejo é ganhar mais. Todo mundo que tem a sua hospedagem quer explorar ao máximo o potencial de vendas, seja do seu apartamento, seja do seu flat, seja da sua casa, seja da sua pequena pousada, né? Seja da sua pequena hospedaria, mas você quer extrair o máximo, você quer vender o máximo de noites possível pelo maior preço possível. Esse é o grande objetivo. Porém, o ganhar mais, existem 2 formas. 2 formas. Aqui é só uma introdução para a gente começar a descer no assunto. Existem 2 formas de você ganhar mais. Porque o ganhar mais, geralmente a gente pensa assim, eu preciso vender mais, né? Preciso vender mais. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta, né? Porque você quer ganhar mais. Então, antes de você querer ganhar mais, eu preciso que você me responda o seguinte. A sua hospedagem, de 1 ano para cá, houve melhorias? Ou de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, houveram melhorias na tua hospedagem? Você, sei lá, trocou os móveis, você reformou, você pintou, você colocou um ar-condicionado onde não tinha, construiu uma piscina, não sei. Você fez alguma melhoria com a sua hospedagem? Por quê? Porque muitos de vocês reclamam que não conseguem ganhar mais, né? Não conseguem muitas vezes até subir preço. Mas, Lagreca, mas tudo subiu de preço, né? Os insumos subiram de preço, a energia subiu de preço, né? Tudo subiu de preço. Na região que eu tô, tem muita oferta, porque anfitrião, digamos assim, é algo muito fácil de começar na profissão. Por quê? Porque tem uma barreira de entrada muito baixa. Para você se tornar anfitrião, é muito fácil. Basta você ter o conhecimento de venda, ou seja, você entender o que eu falo aqui, você saber implementar o que eu ensino. E aí, a primeira prospecção pode ser no teu ciclo social, no teu ciclo de amizade, por indicação. Começou a prestar um bom trabalho com um, aí daqui a pouco o vizinho vê, aí chama, aí pergunta, pede um auxílio, aí daqui a pouco tem uma indicação de um, que de outro, que você está trabalhando bem, e o negócio vai crescendo de forma orgânica. Então, quando a gente fala de querer ganhar mais, aí eu pergunto, é com a mesma hospedagem? É a mesma hospedagem que você tem há 1 ano, há 2 anos? É a mesma hospedagem? Por quê? Porque você vai dizer as coisas subiram, a oferta aumentou, dos novos anfitriões, tem a sazonalidade. Então, qual é o remédio para essa situação? Se tem todos esses, digamos, obstáculos, né? Sazonalidade, concorrentes, né? Novos entrantes, o preço de tudo subiu, eu tenho a mesma hospedagem, às vezes eu não tenho condições de reformar. Qual é a primeira, né, o primeiro remédio para essa solução? É você ganhar no volume, é você ganhar no preço. Se você não tem grandes diferenciais, a sua estratégia principal é fazer a hospedagem rodar. A hospedagem tem que alugar o máximo possível. Você não pode ter as mesmas estratégias de uma hospedagem que é mais bem preparada, que tem uma proposta de valor, né? Que é clara, que você olha aquelas fotografias e diz, esse lugar aqui é top. Esse lugar aqui é diferente mesmo. Aqui é... O lugar é bacana. Então, você nunca vai poder adotar as mesmas estratégias. Né? É impossível. Outra situação
que tem para você ganhar mais, né? Ou seja, aumentando o preço. Ah, vou aumentar o preço, eu vou ganhar mais também, né? Ou seja, o desejo do gestor de ganhar mais, a primeira forma que eu falei pode ser vendendo mais, ou eu posso aumentar o meu ticket, subir, ganhar mais. Mas para que eu consiga ganhar mais, eu tenho que ter o quê? Uma proposta de valor. Pô, Magreca, proposta de valor, isso é algo muito abstrato na minha cabeça, cara. Quando tu fala proposta de valor, eu fico viajando aqui. Eu olho assim e faço, o que esse cara fala de proposta de valor? Beleza. Uma proposta de valor é tipo assim, melhorei a decoração, né? Ou seja, troquei os móveis, coloquei uns objetos decorativos novos, né? Fiz uma iluminação nova. Isso aí você está melhorando. Melhorou a decoração, melhorou a iluminação. Ou o teu lugar já pode ser bacana, como eu já vi, né, até dos meus próprios alunos. O lugar é bacana, só que as fotos não ajudam, porque muitas vezes as fotos não estavam de boa qualidade, as fotos não tinham boas resoluções, as fotos foram tiradas na vertical ao invés de ser na horizontal, as fotos foram tiradas talvez num dia nublado. Então as fotos talvez não ajudaram, mas o lugar já estava preparado. Então, com isso, você consegue o quê? Mostrar melhor os seus atributos de valor. Aquilo que vai fazer você cobrar um preço mais caro. Essa é uma das formas que tem, é a segunda forma que tem para a gente conseguir ganhar. Então, dentro disso, eu preciso ressaltar essas propostas de valores através da fotografia. Fotografia é um dos pilares que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa que faz você triplicar reservas. Por quê? Mais de 87% dos hóspedes são influenciados por conta de uma fotografia. Às vezes o lugar é bom, mas a fotografia é ruim, não vende. E aí, às vezes, o próprio anfitrião ou o próprio gestor de uma pequena pousada, de um pequeno hotel, ele fala assim, o meu lugar é muito melhor pessoalmente. Eu disse, cara, se tu sabe que teu lugar é muito melhor pessoalmente, tu tem que tentar transmitir isso nas fotos. São as fotografias que vão testemunhar a teu favor, né? É o primeiro ponto de contato. É ali onde acontece a atenção. É ali onde você tem que causar o primeiro impacto. Então, digamos que quando você ressalta isso na fotografia, a tua proposta de valor, isso credencia a tua hospedagem, o quê? A cobrar mais caro, a ter estadias mais longas, que, obviamente, tudo isso se resume ao posicionamento. Por quê? Quando eu tenho uma boa decoração, uma boa iluminação, faço fotografias boas, isso aí credencia, basicamente, né, se resume ao meu posicionamento. O que é posicionamento? De forma concreta também. Eu estou tentando ser o mais didático possível, tá? O mais concreto possível. O que é posicionamento? É exatamente como as pessoas te enxergam. Por exemplo, se você vê uma pessoa toda de preta, com cabelo moicano, com os olhos pintados, com coturno, você vai dizer o quê? Esse cara é roqueiro, esse cara é punk. Você vai dizer assim, esse cara é roqueiro, esse cara é punk. Se você vê o cara com uma fivela grande, com uma camisa, sei lá, estilo essa minha aqui, com um chapéu grande, com uma bota, você vai dizer, putz, esse cara é vaqueiro, esse cara é fazendeiro. Se você vê o cara com essa mesma camisa que eu tô, com um sapato de skate, com um skate na mão, você vai dizer, pô, esse cara é skatista. Isso é posicionamento. Então é como as pessoas nos enxergam. E o posicionamento ele é muito importante para você conseguir vender mais caro. Isso eu não comecei a estratégia ainda, tá? Eu só estou fazendo a introdução para a gente descer mais a fundo. Por isso que eu disse papel e caneta na mão, porque hoje eu vou dar uma aula. Pega o papel e a caneta. Não vacila. Pega o papel e a caneta. Eu vou esperar. Pega o papel e a caneta aí. E ó, quem estiver gostando do assunto, tá? Pela introdução, já vamos com 10 minutinhos aí. Desce o dedinho no coração aqui, tá? Você que vai me ver no Instagram, desce o dedinho no coração. E você que me vê no YouTube ou no Facebook, desce o dedinho no like aqui. E, obviamente, se você está me vendo no YouTube, se inscreve no canal. Se inscreva no canal, não esqueça não. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Então, como falei, tudo isso que eu falei sobre decoração, iluminação, ressaltar isso através das fotos, isso vai ser traduzido no teu posicionamento, como as pessoas te enxergam. E para que serve o posicionamento? Né, como eu dei o exemplo, o punk, se você vê o cara, né, com a roupa, sei lá, coladinha e tal, o cabelinho na régua, você, opa, aquele é pagodeiro, ou, putz, aquele cara é funkeiro. Você já sabe, aquele é o posicionamento da pessoa. O posicionamento não é só sobre a empresa, é sobre nós como pessoa. Existem posicionamentos políticos, posicionamentos, né, de estilo de vida, posicionamentos de, sei lá, de moda, você gosta da moda, então tudo isso
caracteriza o seu posicionamento. Então, para que serve o posicionamento? Ele atrai as pessoas certas e você repele as pessoas erradas. Por exemplo, se você é pagodeiro, não estou dizendo que tem que ter uma rixa, não, mas se você é pagodeiro, você vê um cara do meio da rua, de camisa preta, roqueiro, tu acha que vai dar muita conexão entre os dois? Pode dar, não estou dizendo que é impossível, não. Pode dar, porque, cara, hoje o mundo tem gente que é muito cabeça aberta e tal. Beleza, tá tudo certo, eu também sou. Mas vamos pro finalmente. Você vai olhar assim, você acha que vai existir uma sinergia ali? Tipo assim, às vezes músicas completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes, gostos completamente diferentes. Pô, vão se conhecer, mas você acha que os caras vão dar um rapó ali, vão ser amigão? Não vai. Então, aquilo ali, ao mesmo tempo que atrai. Agora, se o outro roqueiro vê outro roqueiro, começa a conversar da banda, começa a conversar sobre uma guitarra, sobre uma bateria, aí o pagodeiro fala sobre o cavaquinho, fala sobre um pandeiro, você, putz, ali começa a conectar. Então, o teu posicionamento, as tuas fotografias, a preparação da tua hospedagem, a decoração, a iluminação, vão ser empacotados dentro da fotografia, que as fotografias vão servir como um impacto para chamar a atenção do hóspede. E as tuas fotografias resumirão o teu posicionamento, quem que tu quer atrair e quem que tu quer repelir, quem eu quero afastar. O posicionamento tem essa função. Beleza. Então, além do posicionamento, existe um outro detalhe também que precisa ser ressaltado nas fotografias. Como que você vai ressaltar isso é o grande desafio. Como que eu ressalto isso nas fotografias? Por exemplo, eu tenho uma excelente localização. Pô, como é que eu vou ressaltar, em vez de eu falar das minhas características, em vez de eu falar do meu quarto, da minha cozinha equipada, da minha sala e da minha varanda, como é que eu traduzo essas fotos, em vez de eu falar do cômodo, eu tentar trazer os benefícios. Aí você, cara, benefício? O que é benefício? Uma excelente localização. Ele é confortável, então quando você vê as fotos, você vai dizer, esse lugar é confortável. Só de você olhar, você vai dizer, esse lugar você já se vê deitado no sofá. Você já se vê com o pé ali na poltronazinha aqui, assim, ó, relaxando. Você já tá com o pezinho aqui na poltrona, relaxando com a TVzona ali, descansando depois que chegou do passeio. O cara já tá se vendo assim. Então, confortável, bem decorado. Talvez você tenha um espaço que é para casal, que seja um espaço romântico. Ou pode ser que seu espaço seja para a família, para muitas pessoas. Então, o espaço, as fotografias, elas trazem uma sensação de reconexão, de que vai ser massa, vai estar minha família toda lá, vai ser irado, vai ser massa. Um churrasco, cervejinha, as crianças brincando. Entende? Então, as fotos já me traduzem isso. Beleza? Tudo isso que eu acabei de falar é uma parte que eu ensino dentro do método de hospedagem lucrativa, que digamos que é a parte dos fundamentos, é a base. Isso é uma das coisas que eu mais ressalto para as pessoas. Antes de você saber vender, você tem que saber para quem você quer vender. Porque para quem você quer vender, vão direcionar essas ações que eu acabei de falar aqui. Por exemplo, hoje eu tive lá no meu apartamento, eu levei um design de interiores. Eu nem sei se ele está me seguindo aqui na live, porque ele é meu vizinho. Né? E por coincidência ele é meu vizinho. Levei ele lá para ver se faz um projeto legal, um projeto bacana. Por quê? Porque o público que eu quero atender, eu quero que o apartamento, né, que o flat, lá, o estúdio, que são 55 metros, 55 metros aproximadamente, e que ele esteja preparado para o público. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu estou aplicando etapa a etapa, estudando, trocando as luzes eram brancas, já vou ter luz amarela. Agora já estou pensando, cara, eu preciso ter isso aqui, mas esse detalhe aqui. Então, isso aqui é uma preparação, beleza? Então, ó, tudo isso que eu acabei de falar serve para vários tipos de hospedagem. Vários tipos de hospedagem. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, posso até exemplificar aqui para vocês. Eu tenho Oswaldo, que é um aluno meu, tem até um depoimento dele no YouTube, né, que eles dá um depoimento aqui, triplicou reservas, tá? Ele tem 12 apartamentos em Porto Seguro. Eu tenho o Adriano, que é dono de uma pousada, se eu não me engano, são 18 quartos, que fica em Luiz Correia, no Piauí. Eu tenho Manuela, que é administradora de imóveis, que fica em Fortaleza, Hostes BR. Eu tenho Lara Lírio, que é anfitriã e tem uma casa em Búzios. Eu tenho Papito, que tem 4 suítes, acho que são 4 ou são 6 suítes, em Ubatuba, São Paulo. Ou seja, uma hospedagem pequena, né? Ele não se considera uma pousada, mas também não é um anfitrião, ele tem, né, uns 4 ou 6 suítes ali, legal. Então, também aplicou tudo isso que eu estou falando para vocês e colheu o resultado. Então, vamos agora, né, para a parte do conteúdo propriamente dito, senhoras e senhores. Tudo isso que eu falei agora só foi uma introdução, tá? Só uma
mini introdução do que realmente eu quero falar. Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa live. Quanto tempo temos de live aí? 17 minutos. Tá, então tem tempo ainda para eu falar. E hoje eu estou inspirado, hoje eu estou a fim de falar, hein? Vamos embora, vamos junto, vamos junto. Vamos lá, primeiro ponto. Como é que eu faço? Qual é a primeira estratégia que eu posso utilizar para triplicar as minhas reservas lá, Greca? Qual é a primeira estratégia? Primeira delas, senhoras e senhores, reduzir custos. Como assim, lá, Greca? Falam reduzir custos. Presta atenção que mais de 90% dos hóspedes, mais de 90%, isso é uma pesquisa que a Booking divulga, tá? A Booking divulga isso. Eu divulgava muito isso para hoteleiros, para donos de pousada. É um número impressionante. Mais de 90% dos hóspedes são influenciados por conta do preço. Então, eu já cansei de ver hospedagens boas, bonitas, bem localizadas, bem equipadas, tudo estruturado, mas não vendia. Você pode ver, por que não vende? O que está acontecendo aqui? A precificação está errada. Porque muitas vezes foi o que eu falei na live de ontem. Existe aquele erro de pensamento, né? De um nome mais técnico, é um viés cognitivo, que é o efeito dotação. Porque a gente sempre tende a valorizar o que é nosso. Tudo que é meu, a gente costuma supervalorizar. A gente sempre costuma achar que o meu vale sempre mais do que o do vizinho. Mas é uma coisa nossa, eu também sou assim. Todo mundo é assim, né? Você comprou uma coisa, agora é que é meu, né? Custa mais um pouco. Mas talvez se não fosse teu, você não pagaria aquilo que você quer. Então, diante disso, a gente costuma errar na precificação. Então, muitas vezes, você cobra mais do que realmente vale. E aí eu quero te trazer um ponto que é importante, porque reduzir custos vai fazer você triplicar reservas. Por que vai te fazer triplicar reservas? Porque reduzir custos vai fazer você chegar no preço certo, ou seja, você vai conseguir trabalhar dentro do preço certo, e aí isso vai te trazer o quê? Competitividade, atratividade e, consequentemente, lucratividade. Só que para a gente reduzir custos, você tem que entender um conceito muito importante. Existem dois tipos de investimentos, tá? Existem dois tipos de investimentos. Existem investimentos que são estratégicos, existem investimentos que são não estratégicos. Se você já me acompanha há um tempo, você já sabe o que é. Investimento não estratégico é tudo aquilo que você precisa ter para que você continue operando, que você continue hospedando. Então, uma manutenção, quebrou uma válvula de descarga, tem que trocar o chuveiro, tem condomínio, tem IPTU, tem a parcela do imóvel. Tudo isso são, digamos, despesas não estratégicas, mas que são necessárias para você poder ter o seu negócio funcionando. Despesas, né, ou melhor, investimentos estratégicos são os investimentos que você vai colocar dinheiro e que vai ter um retorno com isso. Por exemplo, se você contratar um fotógrafo profissional para fazer fotos melhores da sua hospedagem, ou seja, pegar fotos no ângulo melhor, fotos mais amplas, com boa luminosidade, numa qualidade melhor, aquelas fotografias vão ser um investimento estratégico. Por quê? Porque as fotografias são o primeiro ponto de contato com o hóspede. Como eu falei anteriormente, reforça teu posicionamento, afasta o hóspede que não quer, atrai o hóspede que não quer, vai fazer aumentar mais cliques, vai gerar mais impacto. Então, tem dúvida que isso é um investimento estratégico? Não. Por quê? Porque é aquele investimento que eu vou colocar dinheiro, mas vai voltar dinheiro. Eu boto dinheiro e volta dinheiro. Isso é estratégico. Construí uma piscina, botou dinheiro, voltou dinheiro. Decorei apartamento, botei dinheiro, voltei mais rotatividade, voltei mais procura. Isso é um investimento estratégico que você precisa entender. Outro conceito também, dentro da redução de custos, que é uma estratégia para você triplicar reservas, né, que é o ponto central aqui da live, seria você conhecer, que a maioria dos gestores desconhecem, que é exatamente o custo do imóvel dormir uma noite fechado. O imóvel dormiu uma noite fechado sem hóspede. Quanto custa isso para você? Você não pode dizer para mim que não custa nada. Isso não existe. Por quê? Porque tem as despesas que são fixas. Eu não vou ensinar custo do quarto vazio agora, porque custo do quarto vazio eu vou ensinar com mais detalhes no nosso evento, na Semana Triplica Suas Reservas, que vai acontecer do dia 3 ao dia 6, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? Então, quem não se inscreveu ainda, YouTube ou Facebook, link tá aqui embaixo, tá? Quem tá me vendo no YouTube ou no Facebook, link tá aqui embaixo. E você que me assiste no Instagram, o link tá aqui em cima. Ao final, vocês se inscrevam, tá? Só para dar um recado para vocês não passarem batido aí, despercebido. Então, o próximo ponto dentro da estratégia de reduzir custos é o quê? É saber que a precificação impacta diretamente na escolha do hóspede, é o que mais influencia,
que existem investimentos estratégicos e não estratégicos, e eu estou partindo do pressuposto que tu está anotando, né? Que tu não está no teu Instagram, que tu não está no teu WhatsApp, que tu não está olhando para a televisão. Presta atenção no que eu estou falando. Pega o papel e a caneta. Investimentos estratégicos e não estratégicos. Você sabe agora que existe o custo do imóvel dormir uma noite fechado, que aquilo tem um custo, e quem é hotel, quem é pousada, é o custo do quarto dormir vazio, o conceito é muito parecido, é o mesmo conceito ali. Então, quando você conhece esse custo, é importante. Por que é importante? Porque quando você reduz o seu custo, esse custo também vai junto. Esse custo também vai junto com você. E óbvio que quando você enxuga custos, aumentam as suas margens, melhora a sua competitividade, melhora a sua rotatividade. E obviamente que uma tarifa ajustada do produto certo gera o quê? Mais competitivo, mais atrativo. O custo do quarto dormir vazio, o teu custo do teu apartamento dormir fechado. Putz, existem 4 situações disso aí. Primeira, dormiu fechado, tu vai tirar o dinheiro 100% do bolso. Vendi abaixo do custo do quarto. O que é custo do quarto? Vamos dizer que toda noite que tem um apartamento, vamos dizer que tu tem um apartamento, vou dar um exemplo aqui para ficar mais concreto ainda, tá? Quem estiver acompanhando a live, quem estiver gostando, não deixe de deixar o seu likezinho aqui. Deixa seu like, deixa sua curtida. Eu vou tentar ser mais claro, tá? Eu vou desenhar mais ainda. Vamos supor que tu tem um apartamento e o custo dele seja R$3.000. Me ajudem, tá? Para a gente fazer uma conta fácil. É R$3.000 o custo da tua casa, do teu apartamento, do teu flat, enfim, R$3.000. Se tu pegar R$3.000, né, e dividir aí por 30 dias, por exemplo, vai dar R$100. Concorda comigo? R$100. Então, toda noite que o teu imóvel dormir fechado, é R$100 que está saindo do teu bolso. Não é não? E aí tem gente que diz assim, eu prefiro que meu imóvel durma fechado do que eu ter que pagar para trabalhar. Mas o pensamento está errado. Não é pagar para trabalhar. Você tem que entender a lógica. Porque, tipo assim, pô, se ele custa R$100 fechado, se eu conseguir alugar esse apartamento por 80, eu vou ter que tirar menos do meu bolso. E existem outras coisas aqui que eu também vou ensinar, mas vamos com calma, vamos com calma. Só guarda essa informação. Então, o custo do quarto, o custo do teu imóvel, dormir uma noite fechado, é a base da precificação. Porque se você quer vender mais, você tem que saber precificar. E para você precificar bem, você tem que reduzir custos, para aumentar as margens, para se manter competitivo. Guardou a informação? Beleza, mas como eu falei, eu vou ensinar mais sobre o custo do quarto vazio na semana Triplica Suas Reservas, na aula 2. Na aula 2 eu falo sobre o custo, né, do imóvel dormir uma noite fechado. É o custo do quarto vazio, tá? Um termo mais técnico para quem gosta de tecnicidade, custo e par. Beleza? Então, o resultado, o resumo dessa ação. Qual o resumo? É você vender mais e você ganhar no volume. Onde que eu faço esse tipo de estratégia? Aqui no hotel. Aqui no hotel, a minha estratégia é essa. Eu já falei isso inúmeras vezes. Eu tenho 51 quartos no hotel. 51 quartos, tá? Dos 51, menos um é aqui, é onde vocês estão me vendo, é o meu escritório, é o meu estúdio. Então, o meu estúdio está dentro de um hotel. Isso aqui era um quarto de hotel que eu reformei e virou um estúdio que vocês estão vendo aqui. Então, dentro do hotel, eu não tenho muitos diferenciais. Porque a estratégia do hotel é ter o mínimo de contato possível com o hóspede, ou seja, deixar ele à vontade, o mínimo de serviço possível, ou seja, é literalmente uma estrutura custo-benefício, porque tem uma excelente localização, mas por um preço muito acessível. Então, por exemplo, eu estou a 20 metros do mar, 30 metros do mar, mas eu tenho diárias aqui de R$92, de R$93, de R$100. Eu tenho uma diária para o quarto duplo de R$100. Eu estou a 1,5 km do cartão postal da cidade, né, que é a praia principal, o Morro do Careca ali, né, para quem não conhece, eu estou em Natal, tá? Rio Grande do Norte. Então, eu não sou de Natal, sou de Recife, né, mas eu moro em Natal. Então, eu estou aqui próximo, né, do Morro do Careca. Então, tudo isso são pontos que favorecem a venda, porém, eu não consigo vender por um ticket muito alto. Eu não consigo subir o preço do ticket. Né? Eu não consigo fazer o ticket muito alto. Por quê? Porque eu tenho poucos diferenciais. Não tem café da manhã, não tem serviço de quarto, né? Não tem limpeza diária. São coisas que, tipo assim, enxugam o custo. Enxugam o custo. Aí, por outro lado, existe energia solar, né? Ou seja, a energia sai mais em conta, que é uma despesa muito alta também, né? Por conta de ar-condicionado, existem eletrodomésticos, todos os quartos são equipados com frigobar, então isso existe um custo. Então, tudo isso eu consigo trabalhar, reduzir custos. Então, o meu custo do quarto aqui no hotel gira em torno de R$33. Tem épocas que ele cai até para 28, 25. E aí eu vendo o quarto por 90, 100.
Na outra temporada, por 150, 175 o quarto com varanda, o quarto com kit já passa de 200. Então, eu tenho várias categorias de quarto. Então, aqui, eu preciso ganhar no volume. Já no apartamento, eu vou ganhar no ticket e ter menos rotatividade. Por quê? Opa, acho que desligou. Por quê? No apartamento, eu já estou preparando para um outro público. Porque já é um público que eu quero que tenha menos rotatividade, que pague um ticket mais alto, né, que consuma dentro da hospedagem. Então, é uma outra preparação. Então, só para você entender, essa é a primeira estratégia, tá? Então, anotem aí, por favor, anotem. Segundo ponto, turma. Segundo ponto. Segunda estratégia, ou melhor, né? Segundo ponto não, segunda estratégia. A primeira estratégia para você triplicar reservas é reduzir custos. Tem que reduzir custos. Segunda, vendas acessórias. Eu tenho uma aula dentro do curso que eu só falo sobre isso. Tem um livro muito legal também, que eu gosto muito, mas não é um livro de hotelaria, porque muito do que eu leio não é hotelaria, tá? Eu leio sobre empreendedorismo, gosto de estar na vanguarda. Então, assim, existe um livro que eu li, esse aqui, ó. Se eu pudesse resumir esse livro em duas passagens, a primeira frase que esse livro me marcou é quando ele fala assim, que mercados competitivos matam a lucratividade. Porque eu já vi diversas cidades, diversas regiões, cara, que todo mundo ganhava muito dinheiro, como, por exemplo, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, há uns 5 anos atrás, putz, quem era anfitrião ganha muito dinheiro. Ainda ganha, dependendo do tipo de imóvel, ainda ganha. Mas ganhou muito há 5 anos atrás. Hoje, cada vez mais estão construindo mais complexos, são mais quartos, são mais anfitriões. A oferta aumentou muito. E aí o que acontece? Mercados competitivos matam a lucratividade. Quanto mais você tiver na competitividade, na concorrência, a tua lucratividade vai cair. Então, por isso que um dos pontos que eu falei logo no começo da live é tipo assim, os diferenciais, a decoração é o que vai tirar você do meio da multidão. É o que vai tirar você. E aí, trazendo o conceito desse livro. O primeiro conceito é que ele fala exatamente sobre que mercados competitivos matam a lucratividade. E o segundo conceito é que ele fala o seguinte, que a sigla que ele utiliza, tá? Eu vou traduzir. O CAC tem que ser menor do que o LTV. Pô, Lagrega, o que é isso? Vou pegar um linguajar e vou trazer para o nosso mundo. O CAC é o custo de aquisição de um cliente. Quando tu vende no Airbnb, tu paga 15%. Então, o custo de um cliente para tu é 15% da tua diária. Aquele é o custo do cliente. É o 15% do valor da estadia. Aquele é o custo do cliente. Em algumas situações, eu não vou conseguir vender pelo preço que eu gostaria. Por quê? Porque, como eu falei, pode ser que meu produto não seja muito diferente, pode ser que esteja uma oferta muito grande, sei lá, aconteceu alguma coisa, uma companhia aérea quebrou, e aí ficou pior ainda, eu dependia muito de aéreo, por exemplo, e aí uma companhia aérea como a Avianca quebrou anos atrás, prejudicou muita gente do Nordeste. Por quê? Porque quem vendia muito Avianca era a CVC. CVC vendia muito Avianca com pacote para hotel. Quando quebrou a Avianca, uma chuva de cancelamento. E aí acontece o quê? Todo mundo fica sem reserva, começa todo mundo a se canibalizar, baixa preço, porque todo mundo quer botar hóspede para dentro. E aí o que é que acontece? Mercados competitivos matam a lucratividade. E o segundo ponto é o que eu estou dizendo. O custo de aquisição do cliente tem que ser sempre menor do que ele pode estar durante a estadia toda. Ou seja, o LTV dele, que é o que a gente chama, isso é uma linguagem mais de startup, então eu estou fazendo meio que uma adaptação para o nosso conceito. Por quê? Em algumas épocas do ano, esse é o meu pensamento que eu desenvolvi, tá? Isso é o que eu acredito e o que eu faço. Eu acredito nisso e eu faço isso. Por quê? Em determinadas épocas do ano, você pode atrair o hóspede empatando. Então, óbvio que você pode trazer o hóspede não pelo preço que você gostaria, mas ele está pagando aquele dia do quarto. Ele está pagando. E como você bem sabe, ou você vai aprender na semana Triplica Suas Reservas, o custo do imóvel dormir uma noite fechado envolve 3 variantes. Despesa fixa, despesa variável e o teu salário para o labore. Então, quando eu falo custo do imóvel dormir uma noite fechado, está incluso as despesas fixas, variáveis e o teu salário. Então, o teu salário daquele dia está sendo pago, tá? Eu não tenho como explicar como que eu vou chegar nesse cálculo e tal. Por quê? Porque eu tenho uma planilha que eu forneço para os alunos para que eles façam um planejamento anual. Porque quando você faz o planejamento anual, que é uma outra tecla que eu bato há um tempasso, quando eu digo assim, quando você faz o planejamento anual, você já estava na sua previsão que naquele mês ia cair demanda. E tá tudo bem, estava no meu planejamento. Então, naqueles meses específicos, eu posso buscar trabalhar melhor
a minha oferta, oferecer experiências, eu vou chegar lá oferecendo experiências para poder o quê? Valorizar e agregar no meu ticket. Isso vai gerar muito mais valor, muito mais valor. Então, o que é que eu penso? Diante do meu planejamento, que eu sei que naquelas épocas eu vou vender menos, já estava dentro, eu vou atrair o hóspede, muitas vezes empatando o custo, empatando, eu vou trazer empatando, só que em todas as ações existem, né, digamos assim, consequências. Onde que eu aprendi isso da Greca? Os livros são meus mentores, né? Esse livro aqui, ó. Metade desse livro é princípios de vida e metade desse livro é princípios de trabalho. Chama-se Ray Dalio. Esse cara é um investidor dos maiores fundos de investimento americano. Chama-se Bridgewater. É o nome como é o nome da investidor, do fundo de investimento dele, tá? E aí esse livro me ensinou uma coisa muito bacana, que fala exatamente sobre tudo na nossa vida, existem consequências de primeira, segunda e terceira instância. Nada do que você faz agora morreu ali. Não, aquilo vai refletindo ao longo do tempo. Só que muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade para perceber. Aí presta atenção, quando tu traz um cliente e tu empatou, tu nem ganhou aquela grana que tu queria, tu empatou. Faz o raciocínio comigo. Pega o papel e a caneta e para de assistir Jornal Nacional. Presta atenção no que eu estou falando. Para de assistir Jornal Nacional. Quando você traz o cliente empatando, olha os benefícios que isso traz. Olha as consequências, como diz o Ray Dalio. Você está pagando as contas, tá? Incluindo o teu salário, despesa fixa e despesa variável, como eu falei. Segundo ponto, tu está fazendo um marketing da tua hospedagem. Tu está divulgando a tua hospedagem para outra pessoa. Ali está sendo pago, sendo, tipo assim, como eu falei, está tudo sendo, você está empatando, você não está ganhando lucro, mas você está pagando seu salário, você não está ganhando uma gordura, mas está se pagando. Então, beleza. Então, ali eu estou usando aquilo como marketing, está divulgando, beleza? Qual é o segundo ponto que eu falei do conceito? Do custo de aquisição de cliente tem que ser menor do que o LTV. O LTV é o que ele vai gastar comigo ao longo da estadia. Ao longo da estadia é o que ele vai gastar comigo. Então, aquilo ali eu posso vender ao entorno da hospedagem, que vai me fazer triplicar reservas. Entendeu? Naqueles períodos, essas vendas acessórias vão servir como experiência para eu trazer eles para dentro. Então, nos dias, nos meses de baixa, que eu sofro de baixa, todo final de semana meu, eu vou planejar uma programação, eu vou pedir um preço, vou criar um pacote, uma oferta, mas vai ter incluído lá, sei lá, uma tábua de frios com vinho e ainda encomendei um jantar num restaurante próximo e pai, já vou vender aquilo empacotado meses antes para fazer isso. Exatamente, é uma estratégia que eu estou trazendo para você conseguir triplicar reservas para você vender. Existem várias outras, eu estou trazendo a ponta do iceberg, porque tem que ter a parte da execução, né? É você entender a parte da execução. Então, com as vendas acessórias, eu vou ter a chance de vender na hospedagem. Então, putz, ele chegou lá, ele pagou, empatou o custo do meu imóvel, dormiu a noite fechado, mas ele começou a consumir, que é o que eu vou fazer no meu apartamento. Colocar uma adegazinha de vinho, colocar uma cervejinha artesanal, porque eu sou consumidor disso. Eu estou preparando meu apartamento para um cara como eu, para um público como eu. Penso assim, porque eu gosto de vender o que eu gosto de consumir. Tá? Eu sou assim, não estou dizendo que você tem que ser assim, mas eu, Lagreca, sou assim. Eu gosto de vender o que eu consumo. O que eu não vou consumir, o que eu não acredito, eu não topo vender. Então, isso para mim é um tesão eu fazer isso, porque, cara, eu estou preparando como se fosse para mim. Eu estou deixando a parada com a minha cara, do jeito que eu gostaria de estar com a minha mulher ali. Vamos dizer que eu não tivesse filho, né? Então, cheguei lá, vou para um apartamento legal, de férias com a minha mulher. Cara, eu vou deixar a preparação do jeito que eu quero. Um LED do cortineiro, né? Luzes indiretas, preparação, um bom vinho, uma cerveja, uns petiscos, né? Uns snacks, tipo umas castanhas, umas batatas, coisas desse tipo. Oferecer um serviço de conforto. Por quê? Preste atenção, as vendas acessórias, elas são experiência. E muitas vezes a gente fala de experiência e aquilo fica muito abstrato na cabeça da gente. Muito abstrato. Por quê? Porque quando a gente fala de experiência, o que é experiência para você? É tipo assim, o que é amor? O que é verdade? Você não consegue materializar isso. Você não consegue materializar isso, né? Isso é impossível. Então, experiência nada mais é do que você facilitar a vida do hóspede. Então, imagina, eu chegar lá no teu imóvel e já tem tudo isso que eu falei. Uma cervejinha gelada, uns amendoim. Pô, cheguei de viagem, cheguei do aeroporto, tô cansado, sentei ali, vou planejar para onde é que eu vou, tal. Aí já tem uma cervejinha, eu já sento no sofá, aí já tem uma luzinha legal, aí já tem um sonzinho, deixa um sonzinho, tá um sonzinho, pô, um petiscozinho, um amendoim, uma castanha, uma batata, um chocolate. E aí eu sentei ali, tô relaxando, pô,
Olha que comodidade. Isso é facilitar a vida do hóspede. Experiência é facilitar, é comodidade, é conforto, é praticidade. É isso. É por isso que eu sempre digo para vocês, o óbvio tem que ser repetido, que a gente esquece do óbvio, tá? Então vamos lá. Quando eu empatei com o hóspede aqui. Ou seja, pagou meu salário, fiz uma ação de marketing, mas também tem outras consequências. Que outras consequências são? Ele pode retornar, ele pode me indicar, e a melhor consequência de todas. A melhor de todas. Qual é a melhor consequência de todas? A melhor consequência de todas é ele me dar uma avaliação positiva. Porque a avaliação é um dos pilares para que eu consiga triplicar reservas. Então você entende que essa segunda estratégia, que é para você triplicar reservas, é exatamente o quê? Daqueles períodos de baixa temporada, eu trabalho a experiência através das vendas acessórias. Eu atraio o hóspede e aí eu vendo ao entorno. Ou aquele entorno já é atração para atrair o hóspede. Entende? Pode ser que você tenha mais margem, então você consiga ainda ganhar com isso, ou você, cara, eu consigo empatar, mas eu vou tentar agregar nesses produtos e vou fazer aquela estratégia que o Lagreca falou, que é exatamente o quê? O marketing, a indicação, né, o retorno, uma boa avaliação. Então, tudo isso são pontos que você tem que entender que são sementes que você vem plantando. São sementes que você vai plantando. Beleza? Então, o resumo aí dessa ação é o quê? É aumentar o ticket, isso vai ser também um diferencial. Esses serviços são os diferenciais. Beleza? Terceira estratégia para triplicar reservas. Se diferenciar dos concorrentes através da decoração. Apartamentos bem decorados, imóveis bem decorados, flats, casas de temporada. Quando eu falo bem decorado, eu não me refiro a luxo. Não é luxo. Bem decorado é de acordo com o teu público. Quando eu falo bem decorado, é porque ele foi preparado. Não foi aquele imóvel que tem na praia que tu herdou, ou que tu comprou e foi com a tua família há muito tempo e agora já não vai mais e está virando um custo, e aí agora que tu botou para alugar. Não, é aquele imóvel que você preparou a ponto de você dizer assim, eu moraria uns 6 meses aqui. É tão legal o meu imóvel que eu moraria 6 meses. Esse é o conceito. Esse é o conceito de ter uma decoração. Não é você achar que simplesmente colocou um abajur, que colocou uma cama X, que comprou uma decoração chinfrim, agora está preparado. Não, pô. Não é fazer as coisas na coxa, é fazer as coisas no preparo. É no preparo. Então, uma decoração, comodidades, equipamentos, iluminação, tudo isso é o quê? Lembra que eu falei no começo da live, que eu fiz a introdução? São propostas de valor. E mais uma vez eu repito, decoração não é sinônimo de luxo. Pode ser algo rústico, pode ser algo sofisticado, pode ser algo tradicional. Funciona, mas tem que ter a percepção do preparo, de que aquilo que o hóspede está pagando para dormir, aquilo foi preparado. Aquilo não foi tipo assim, estava aqui sem uso e aí eu comecei a botar para alugar. Não é essa sensação que você tem que transmitir. Então, decoração é ressaltado aonde? Nas fotos. As fotos servem para quê? Para gerar impacto. Por quê? Quanto mais impacto eu gerar, eu vou conseguir conquistar a atenção das pessoas, que é o petróleo do século XXI. Petróleo do século XXI chama-se atenção. Quanto mais atenção você tiver, mais pessoas clicam no seu anúncio. E quanto mais pessoas clicarem, as reservas acontecem. É simples assim. Essa é a escada. Porque hospedagens bem decoradas vendem até 30% a mais do que hospedagens padrão. Por isso que eu estou gastando tempo na preparação, que é diferente, como eu lhe falei, do hotel. É outra estratégia, é outro público, é outro ticket. Então eu prefiro gastar tempo, porque eu poderia aprontar em questão de tipo assim, 20 dias. Pá, vai lá rapidinho, bota para rodar, bota para fazer dinheiro. Mas, cara, não é isso que eu quero. Eu quero começar com o pé direito, do jeito certo, trazendo as pessoas certas, para que a avaliação chegue certa. Eu não tenho pressa, eu só não paro. Eu sou um cara, eu estava pensando hoje, né? Um pouco da minha personalidade, né? Um pouco de cara, como que eu tenho, né? Essa resiliência. Eu sou um cara imparável, eu sou muito disciplinado, muito disciplinado. Então, tipo assim, eu cumpro os acordos que eu fiz comigo. Eu disse assim, cara, esse apartamento só vai rodar quando ele estiver pronto. Se eu tiver que gastar um pouco acima do que eu esperava, vou fazer o quê? Pô, eu separei um dinheiro para gastar. Pô, se eu tiver que gastar um pouco a mais, paciência, mas vai ficar melhor? Vai me trazer mais retorno? É um investimento estratégico? É, então vamos.
É simples assim, a minha decisão é simples assim. Então, o resultado dessa ação, da decoração, para você conseguir triplicar reservas, para você ter mais procura, é óbvio, ter mais procura, é exatamente o resultado dessa decoração. É o quê? É uma experiência melhor. É um bem-estar que o hóspede tem quando está hospedado no teu apartamento. É a energia. Eu acredito muito nisso. Em energia. Em você entrar no lugar e você se sentir bem. Em você sentar lá no apartamento, você chegar e dizer, pô, imagina você sentar assim e dizer, pô, que lugar legal. Pô, que lugar legal, que lugar massa. Pô, é isso que eu quero. É isso que eu quero que as pessoas sintam dentro do meu imóvel. Então, essa experiência, essa energia, né? E obviamente que em épocas de baixa temporada, quando todo mundo estiver ali, né, canibalizando no preço, uns brigando por preço, cada um baixando mais do que o outro, R$10, R$5, R$15, R$20, se o teu produto for bom, você não vai entrar nessa guerra de preço. Você não vai precisar. Porque essas pessoas vão deixar de ser teus concorrentes. Por quê? Porque o teu produto é melhor. Ou seja, o seu número de concorrentes ele vai reduzir drasticamente. Quando você tem uma propriedade que não é preparada, é genérica, você está concorrendo com o mundo inteiro. Quando a sua hospedagem é direcionada para um público e tem diferenciais, o seu número de concorrentes cai de 1.000 para 20, 15. E aí tem demanda para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E aí é um dos pontos que eu ressalto. Né? A decoração, ela passa por tudo. Né? A iluminação, os itens que você prepara, uma cama confortável. Entende? É um conjunto de fatores. Beleza? Quarta estratégia para você triplicar reservas, senhoras e senhores. Quarta estratégia. Quem está acompanhando a live, está gostando da live? Desce o dedinho no like, tá? Não esqueça não, se inscreva no canal e ative as notificações. E quem está me vendo no YouTube, tem muita gente que ainda não me conhece no Instagram, tá? O meu Instagram tá aqui, tá? @felipe.lagreca. Então, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá depois e acompanha meu perfil, tá? Tem muito conteúdo bacana também. Então, vamos lá. Quarta estratégia para você triplicar suas reservas. Quarta estratégia. A quarta estratégia é você se preparar para o efeito vitrine. O efeito vitrine é o efeito que eu vou explicar em mais detalhes dentro do método, né, dentro da semana Triplica Suas Reservas. O efeito vitrine é a espinha dorsal da minha metodologia. É ali que eu me baseei, onde eu faço a pessoa estar na primeira página da Booking, na primeira página do Airbnb, e aproveitar aquele excesso de exposição para ganhar mais reservas nos canais diretos. Mas beleza, eu sei que tem alguns anfitriões que têm medo de reserva direta. Tem receio, só tem medo. E eu entendo, tá tudo bem. Faz parte, talvez você esteja começando agora, você está aprendendo. Vai no seu tempo, vai no seu tempo. Daqui a pouco você vai se sentir seguro, você vai ver que vai ter várias reservas que você vai receber, que não vão ter problema. Então vai no seu tempo, você não tem que se apressar. Mas o que eu quero mostrar é que vale a pena. E eu fiz uma live sobre isso ontem à noite, explicando que existe você negligenciar a taxa base. Que se você for olhar estatisticamente, a cada 10 reservas, nenhuma traz problema. Ou quando traz é uma só. Então, estatisticamente, é muito pouco diante dessa privação que você se impõe, tá? Então, esse é um problema que as pessoas enfrentam e falam, o efeito vitrine, eu vou receber reserva no Instagram, no Facebook, no meu site, né? Enfim, vou receber. Vai! Isso é uma forma que você tem de triplicar reservas. Porque tem pessoas que gostam de fazer reserva direta. Por exemplo, quantos de vocês já não procuraram a passagem aérea no Decolar? Entrou no site da Decolar, achou, botou lá São Paulo, aí apareceu lá Gol, menor preço. Aí tu comprou no site da Decolar ou tu foi no site da Gol comprar a passagem? Tu foi no site da Gol, pô. Então entende que o efeito vitrine vai te trazer mais reservas para fazer o quê? Triplicar reservas. E aí o efeito vitrine é o que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa, que depois da parte de fundamentos, que eu trouxe uma leve introdução agora, para você se preparar para quem que você quer atender, existem 9 pontos que vão fazer você potencializar suas vendas na Booking, no Airbnb, no VRBO, em qualquer plataforma. Que são os 9 pilares que eu ensino no método hospedagem lucrativa. Que são o quê? Fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. Tudo isso é super simples. É super simples. Eu só divido isso porque quando a gente tem uma meta, qual é a nossa meta? Ganhar mais, vender mais. Se eu tiver uma meta com um negócio muito grande para fazer,
aquilo vai, tipo assim, me desestimular. Se eu pegar minha meta grande e eu quebrar em fatias, em pedaços, fica fácil, porque eu vou executando de pouquinho em pouquinho. Porque, como eu falei, eu não tenho pressa do resultado. Eu só jogo o jogo do longo prazo. Eu não estou preocupado com amanhã. Eu estou preocupado daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu estou preocupado com quem eu quero ser daqui a 5 anos. Com o que eu quero transformar daqui a 5 anos. E eu sempre disse isso para vocês. Um grande ponto que eu estou fazendo, e eu vou revolucionar esse mercado, pode escrever o que eu estou dizendo. Eu vou profissionalizar esse negócio. E eu já estou no caminho. Em 30 dias eu vou anunciar. Eu não posso anunciar agora, eu só quero anunciar quando tiver 100% batido. Tiver um negócio batido, diga assim, ó, o projeto é esse aqui, ó, tá aqui. Vamos ver se eu não vou profissionalizar esse mercado. Tem muita margem de crescimento. Tem muito potencial. Então, todo esse conhecimento que eu trago é um fragmento de uma metodologia muito maior por trás que vai fazer você triplicar reservas. Então, esses 9 pilares vêm da experiência de Booking, que eu via hotéis isso na prática, eu via pousadas na prática, eu vejo anfitriões na prática. Isso acontece de vários receberem reservas diretas por conta de trabalhar muito bem as plataformas, ganhar um excesso de exposição e as pessoas te procurar no canal direto. Ou seja, além de você ter mais vendas, as tuas margens aumentam também. Concorda comigo? Porque você não vai pagar comissão. Eu não estou falando de você receber a consulta no Airbnb e você falar seu número por extenso e começar a trocar contatinho por plataforma, não. Não. Isso aí não é íntegro, isso aí não é honesto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa fazer uma pesquisa, nem te mandar mensagem, nem fazer reserva, nem nada. Ele só viu o teu anúncio e te encontrou no Instagram. Aí tu deve estar se perguntando, pô, Lagreca, mas como é que ele vai me encontrar se eu sou belíssimo apartamento, a 1 quadra da praia? É, realmente, isso aí tá errado, ele não vai te encontrar, porque você ainda não é aluno do Lagreca. Mas quando você for, você vai descobrir que você precisa ter uma marca, porque a sua marca vai fazer as pessoas te procurarem no Instagram. Beleza? Mas só guarda essa informação. E por falar nisso, vocês estão anotando? Porque olha a tonelada de informação que eu trouxe hoje. Olha a tonelada. Olha a tonelada. Vê se eu não faço valer a tua hora. Eu respeito a tua hora. Eu respeito a tua hora. Então me faz um favor. Desce o like também aí, hein? Desce o like. Não esquece não. Não esquece não. Porque essas plataformas, esse Instagram, você tem que ficar de joelho. Instagram, mostre minha live para mais pessoas, Instagram. Mostre. Entende? Então, por isso que eu peço esse apoio de vocês que gostam do conteúdo aí. Então, vamos lá. Falei do efeito vitrine para vocês, né? E, obviamente, que esse lance da reserva direta, né? Que é a quarta estratégia, né? Por conta do efeito vitrine, que eu vou explicar na semana, triplica suas reservas, é um dos pontos que chama-se um grito de independência. Principalmente, né? Quem precisa, né? De grandes grupos, de quem está em regiões, digamos, com pouca procura por plataforma, tem que ter esse outro lado, esse outro terreno, que é o Instagram, que é o Facebook, um pouco mais desenvolvido do que está, por exemplo, em cidades muito procuradas. Quem está em cidade muito procurada consegue vender por si só por plataforma. Se você está numa cidade que não é tão procurada, talvez você vai precisar vender uma parte para plataforma e uma parte para o Instagram. Se você está numa cidade que não tem nada de plataforma, aí você tem que aprender a vender só pelo Instagram. E eu ensino tudo isso. Tudo isso. Como é que eu vendo por cada um dos canais. Cada um dos canais. Não tem mistério. Não é difícil. É só seguir um passo a passo. É só isso. Quinta e última estratégia, senhoras e senhores, para encerrarmos a nossa live, né? Encerrar o dia do Lagreca, né? Que hoje acho que eu já falei, sei lá, umas 4, 5 horas sem parar. Mas vamos lá, faz parte. Então vamos lá. A última estratégia para você triplicar reservas chama-se ampliação, né? Então, ou seja, eu sou anfitrião. Pô, o negócio está indo bem aqui, por que eu não posso comprar outro imóvel? Através de um financiamento. E aí, aquele financiamento, o valor da parcela pode ser o valor da locação. Então, praticamente, no final, o imóvel vai ser seu, né, digamos assim. Então, é uma forma, um anfitrião comprar mais um imóvel. Ou, se você resolver administrar mais imóveis, que é um movimento que acontece naturalmente. Quando você se torna meu aluno, você começa a vender, você começa a chamar a atenção no condomínio, inevitavelmente os outros anfitriões vão te procurar. Isso acontece com meus alunos direto. Porque você começa a ir bem. Cuida do meu, organiza o meu, faz o meu Instagram, faz o meu Airbnb, faz a minha Booking, e você pode cobrar por isso.
Então, é uma forma que você tem também de ampliar o negócio, obviamente, para o quê? Poder triplicar mais o teu volume de vendas, para você triplicar suas reservas. Outro ponto, né, é construir, obviamente, né? Hotel, pousada, anfitrião, é construir. Esses são as 5 estratégias, digamos, para a gente triplicar reservas. E para finalizar, eu queria trazer uma cereja do bolo. Mais uma cerejinha do bolo, só para a gente passar régua, né? Só para não dizer que o Lagreca não botou um chorinho. Não, só mais um chorinho, só mais um chorinho. O que acontece? Sexta estratégia para triplicar reservas, senhoras e senhores. Que essa eu acho que é tipo assim, é como se fosse um obstáculo oculto, que você nem tá ligado às vezes nisso. Você nem passou na sua cabeça isso que eu vou falar agora. Você tem muita restrição. O que às vezes impede você de triplicar reservas é que, por exemplo, você tem brechas no calendário. Então, por exemplo, você aceita mínimo de 3 diárias. Aí tem 3 diárias aqui. Aí daqui a pouco tem um dia ou 2 dias aqui no meio, tem 2 dias aqui no meio, aí depois vem mais 3 diárias. E essas brechas aqui, como é que tu vai triplicar? Entende? Por quê? Nós que temos os meios de hospedagem, o nosso produto ele é perecível. Ou seja, depois de meia-noite, bateu meia-noite, ó, estragou, já era, perdeu. Não tem como você colocar 2 hóspedes que não se conhecem dentro do mesmo quarto. A não ser que você seja um hostel e você tenha quarto compartilhado. Mas se não for, não tem como. Você não tem como dobrar o preço da diária para compensar aquele dia que ficou fechado. E aí? Então, essas brechas no calendário impedem você de triplicar reservas. Por exemplo, tem pessoas que colocam um dia antes da reserva e um dia depois fechado. Então, se aquela pessoa trabalha com, vamos supor, 3 noites, 3 noites. Então, a cada reserva daquela pessoa, a cada reserva, são 5 dias perdidos. Concorda? Perdidos não. 3 utilizados e 2 perdidos. Concorda comigo? Eu tenho uma hospedagem. Eu só aceito o mínimo de 3 diárias. Só que eu também tenho uma restrição que é um dia antes e um dia depois. Correto? Então, quando eu recebi uma reserva, vai ocupar ali, vai bloquear meu calendário 5 dias. Só que não são 5 dias que vão entrar dinheiro, só vai entrar dinheiro 3. 2 a preparação. Então, diante de um cenário de 30 dias, sendo bem otimista, né? Se você tiver numa cidade grande, 30 dias, se eu pegar 30 e dividir por 5, dá quanto? 6 vezes 5, 30. Então, eu vou conseguir 6 reservas. 6 reservas eu consigo, né? 6 reservas de 5, né? De 5 bloqueios, sendo 3 utilizados e 2 para preparação, no começo e no final. Então, a chance que eu tenho de 30 dias para vender, eu só tenho 60% do meu inventário. Por quê? Porque eu só posso receber 6 reservas, né? Ou seja, que vão ocupar 5 dias. Então, cada reserva são 3 noites. 3 vezes 6, 18. 18 representa quanto? 60%. Então, se eu tiver esse tipo de restrição, significa dizer que 40%, ou seja, 12 diárias, 12 dias, eu estou, ó, jogando no lixo por conta de restrição. Ah, Lagreca, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo. Cara, existe um jeito, para tudo tem uma saída. Tenta pensar mais um pouco uma forma de você diminuir essa restrição. É o cenário ideal, mas se não der, paciência. Faz o melhor que pode, o melhor que você tem. É simples assim. Não arruma pelo em ovo. Não começa com o problema. Tipo assim, não dá, não dá. Mas se der, pô, vou colocar uma fechadura eletrônica, vou arrumar 2 a 3 faxineiras, porque se uma furar comigo, eu tenho outra. Ah, vou arrumar uma pessoa que mora mais perto para poder fazer check-in. Ou então, como eu disse, vou trocar a fechadura. Pô, não dá para trocar a fechadura. Pô, dá para eu botar uma caixa com código fora para a pessoa abrir o código, pegar a chave e entrar. Não sei. Pensa. Pensa. Só entenda o seguinte. Para tudo, tem alguma ação para ser feita. Eu não sei qual é, porque eu não conheço a tua situação. Mas para tudo tem uma ação que pode ser feita. Então, essas brechas no teu calendário impedem tu de triplicar. Esse excesso de restrição impede tu de triplicar. Então, tudo isso que eu trouxe para você aqui foram 6 estratégias concretas. Não foi nada do que eu falei aqui para nós. Nada do que eu falei aqui foi água de salsicha, né? Porque água de salsicha não serve para nada, né? Você cozinha a salsicha e aquela água lá já vai embora. Então, assim, nada do que eu compartilhei aqui foi água de salsicha. Nada. Foi exatamente um conteúdo de valor, respeitando o seu tempo e respeitando você. E no tempo certo, né? Foi 1 horinha batida. E, cara, audiência altíssima, no topo, né? Estamos com mais de 170 pessoas, né? 180 pessoas conectadas.
quase 200 pessoas conectadas na quarta-feira à noite. Muito obrigado, né? Todo o meu respeito pelo seu tempo, né? Pela sua consideração comigo, por consumir meu conteúdo, por gostar da minha live. Muito obrigado. Eu espero ter auxiliado todos vocês. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus. Fui, turma. Obrigado.